Meu nome é Ronilda Azevedo, alguns de vocês já me conhecem e mais uma vez eu aceitei o convite de vir até aqui, né? Só que dessa vez de uma forma diferente, alguns de nós já nos encontramos no Grupo Espírita Esperança em Cristo, mas hoje, devido a todo esse momento delicado que nós estamos passando, e graças a Deus nós temos essa tecnologia que pode nos aproximar mesmo distante. Então, ao invés de vocês estarem indo ao Esperança em Cristo, eu estou chegando até a casa de vocês para que possamos refletir um pouco. E nós vamos fazer uma prece pedindo que possamos, neste momento, estarmos unidos em pensamento, com o mesmo objetivo, Senhor, de refletirmos um pouco sobre os seus ensinamentos, por todo este momento que estamos passando, pelos momentos da vida particular de cada um de nós, que possamos estar sendo assistidos por toda a espiritualidade, que possa nos intuir, abrir os nossos pensamentos, para que possamos então, Senhor, trazermos reflexões para nós que possam nos acrescentar no dia a dia. Que assim seja, graças a Deus. Nós escolhemos uma página, né, para conversar hoje, que o título é bem sugestivo diante desse momento. A página é do livro Episódios Diários, de Joana de Ângeles, e o título da página é Serenidade Sempre. E a página diz assim: todo homem sábio é sereno. A serenidade é conquista que se consegue a esforço pessoal e passo a passo. Pequenos desafios que são superados, irritação que se faz controlada, desajustes emocionais corrigidos, vontade bem direcionada, ambição freada, são experiências para a aquisição da serenidade. Um espírito sereno já se encontrou consigo próprio, sabendo o que exatamente deseja da vida. A serenidade harmoniza, exteriorizando-se de forma agradável para os circunstantes. Inspira confiança, acalma e propõe afeição. O homem sereno já venceu grande parte da luta. Que nenhuma agressão exterior te perturbe, levando-te à irritação, ao desequilíbrio. Mantém-te sereno em todas as realizações. A tua paz é moeda arduamente conquistada que não deves atirar fora por motivos irrelevantes. Os tesouros reais de alto valor são aqueles de ordem íntima, que ninguém toma, jamais se perdem e sempre seguem com a pessoa. Tua serenidade, tua gema preciosa. Diante de quem te enganou, traindo a tua confiança, o teu ideal, ou envolvendo-te em malquerência, mantém-te sereno. O enganador é quem deve estar inquieto e não a sua vítima. Nunca te permitas demonstrar que foste atingido pelo pecado da maldade alheia. No teu círculo familiar ou social, sempre defrontarás com pessoas perturbadas, confusas e agressivas. Não te desgastes com elas, competindo nas faixas de desequilíbrio em que se fixam. Constituem teste a tua paciência e serenidade. Assim, exercita-te com essas situações para mais seguro enfrentares os grandes testemunhos e provações do processo evolutivo. Sempre, porém, com serenidade. Então, quando eu li essa mensagem, e eu pensei que ela era muito propícia para esse momento que nós estamos vivendo, mas também pensei o quanto que é complicado a gente manter essa serenidade diante de todo esse cenário em que o mundo se encontra nesse momento. Como manter a serenidade quando, na verdade, estamos todos temerosos? Por mais que a gente não queira admitir,
a palavra mais certa nesse momento é o medo. Nós sabemos da imortalidade da alma, nós sabemos que Deus está no controle de tudo, nós sabemos que nada acontece por um acaso, mas nós somos humanos, nós ainda somos muito apegados às coisas da terra. E a gente, por mais difícil que seja a nossa vida, nós queremos ficar aqui. Então ficamos temerosos, temerosos por nós, temerosos pelos nossos entes queridos, pelos nossos amigos, por toda a humanidade. E aí eu fiquei pensando, e como buscar essa serenidade, que é tão necessária nesse momento, uma vez que a nossa saúde mental é muito importante e nesse momento se torna mais importante ainda, porque a gente sabe que o desequilíbrio, a ansiedade, o estresse, a depressão são sentimentos que acabam partindo para o nosso organismo, a gente acaba por somatizar, né? E adquirir doenças e mal-estares que a gente pode tentar evitar. E eu fiquei pensando na questão do medo. E quando a gente fala de medo, né, a gente fala de coragem. Ah, mas se eu tenho medo, eu preciso ser corajoso. Mas o momento agora não se trata de coragem. Se trata de amor. De amor. E eu achei muito interessante isso, né? Porque eu nunca imaginei que o medo, que o antídoto do medo pudesse ser o amor. Eu sempre pensei que seria coragem. Se eu tenho medo, eu preciso ter coragem para poder vencer o meu medo e fazer o que eu tenho que fazer, né? E aí, quando a gente fala de coragem num momento desse, pode ser muito relativo e pode nos trazer prejuízos, porque escuto de algumas pessoas, fulano não sai na rua porque tem medo, não tem coragem. Mas essa coragem, nesse momento, ela não vai nos levar a nada, porque o que nós precisamos fazer é ficar em casa. E aí não é uma questão de medo, aí entra a questão do amor. Amor à nossa vida e amor ao nosso semelhante. Porque nesse momento nós não somos um só. Nós somos todos, não é verdade? E eu fiquei pensando, lembrando assim mas qual o exemplo que eu poderia encontrar para falar desse medo que a gente vence por amor? E vocês sabem que eu gosto sempre de encontrar umas historinhas assim, de momentos que eu já passei e eu penso, de repente falo, nossa, isso aí foi por amor. Eu tenho muito medo de barata, eu tenho pavor de barata. Aliás, eu tenho medo de qualquer bichinho que voa, eu já fico temerosa, mas barata é um negócio assim barata e mariposa. E eu me lembro que quando eu tive o meu primeiro filho, ele devia estar com uns 10 dias e eu estava na cozinha fazendo alguma coisa e entrei no quarto, ele estava com aquela telinha, né, que se usava, ainda se usa nos berços, né, que agora não me ocorre o nome, de filó, feita de filó, e quando eu olhei tinha uma barata enorme em cima da tela, né, o mosquiteiro, lembrei o nome, em cima do mosquiteiro, se encaminhando para uma brechinha que tinha. Então, mais um pouquinho, ela ia entrar ali e ia cair em cima dele, e ele dormindo. Gente, eu não sabia o que fazer, porque não tem coragem do mundo que me faça partir para cima de uma barata. Mas eu fiquei pensando, a barata vai atacar o meu filho, e o que eu vou fazer? Né? Ali estava o amor da minha vida, os nossos filhos são os nossos amores. E só tinha eu para defendê-lo. Então eu não tive outra saída. Eu parti para cima da barata, né? Para tirar a barata dali. E consegui, nervosa, tremendo, fui com um pano e botei em cima da barata e peguei, eu acho que eu estraçalhei a barata, sei lá o quê. E quando eu fiquei lendo sobre essa questão do medo, no livro, um outro livro de Joana, né, que é
conflitos existenciais, e quando ela diz, ela fala da questão do medo, né? Que o amor é um antídoto eficaz para a superação do medo e a sua consequente eliminação, eu aí pensei, o que me levou a ter essa atitude foi o amor, não foi a coragem. Porque se eu estiver aqui dentro de casa agora e passar uma barata, eu vou sair correndo, porque meus filhos já estão adultos e eu vou dizer para eles, mata a barata, mas eu não vou chegar e fazer isso. Não vou espantar a barata, não vou fazer nada com a barata. Então, eu não tenho coragem diante desse medo. O que me levou a ter uma atitude foi realmente o sentimento do amor, né? E Joana fala que a grande terapia para todos os tipos de medo é a do amor. O amor a si mesmo, ao seu próximo e a Deus, né? A si mesmo de forma respeitosa e racional. E em cima dessa frase, eu trouxe a questão da serenidade. O que nós podemos fazer para manter a nossa serenidade nesse momento em que nós estamos reaprendendo a conviver com os nossos familiares? Porque há 3 meses atrás, 2, 3 meses atrás, a gente vivia num corre-corre tão grande que a gente levantava de manhã, tomava café, ia para o trabalho, chegava do trabalho, tomava banho, jantava, ia dormir e víamos nossos filhos, nossos maridos, avós, nossos parentes de forma muito rápida. E quando chegava no final de semana, a gente se programava para alguma coisa mais light, vamos passear no shopping, ou vamos assistir um filme, né? Ou cada um ficava no seu cômodo mexendo no celular, no computador, e assim os dias iam passando. No trabalho, a mesma coisa. Na escola, a mesma coisa. Só que, de repente, tudo parou. E a gente só tem um único espaço para estarmos todos juntos. Nós esbarramos uns nos outros o tempo todo. O filho não tem para onde ir, porque ele precisa ficar em casa. Nós precisamos ficar em casa. O marido precisa ficar em casa. Quando trabalha home office, mas está um cruzando com o outro dentro de casa. E todos nós no nível de estresse muito elevado, acostumado com uma rotina que nós já não temos mais. E quando às vezes olhamos um para o outro, nos defrontamos com uma irritabilidade que a gente nem sabe de onde vem. E quando Joana diz assim, o respeito a si, né, eu diria também ao próximo, e eu fiquei pensando, qual a melhor forma que eu posso buscar para manter essa serenidade? Eu fiquei pensando em outra palavra, e mais 2 palavras, a humildade e o silêncio. Respeito, humildade e silêncio. O respeito porque eu não mereço ficar mal, ficar em desequilíbrio, me sentir mal. Nós não merecemos isso. E eu também preciso respeitar o outro, porque a minha angústia, a minha aflição, é a aflição do outro também. Talvez até maior que a minha. Cada um de nós somos únicos e nesse momento somos mais únicos ainda em termos de como estar sentindo, como estar encarando essa situação. E às vezes aí a gente se depara falando para o outro, nossa, mas você está num mau humor. Mas é a forma dele expressar o que ele está sentindo. Ou então a gente diz, nossa, como você está eufórico, você não para de falar. Mas é a forma que ele está sentindo também. Mas eu também posso estar desta forma. Então aí entra a questão do respeito, do olhar e tentar entender o que está acontecendo com o outro, mas antes de tudo, entender o que está acontecendo comigo, com a gente, e respeitar os nossos limites e sinalizar, olha só, hoje eu não estou muito bem, hoje eu não estou querendo falar muito,
Ah, mas você sabe que você tem que levar as coisas de forma mais leve. Faz uma oração, faz uma prece, vê um filme, lê um livro, mas tem dia que não é nada disso que a gente quer fazer. E a gente precisa respeitar a nós e ao outro. E às vezes, quando a gente não consegue sinalizar, a gente fala alguma coisa que aborrece ou que a gente não concorda. Gente, está no momento da gente silenciar, da gente entender. Ou se não entende, deixar para pensar depois. O momento não é de competição. Essa palavra me veio quando eu estava me preparando para esse estudo. A gente compete o tempo todo. Há 2, 3 meses atrás, a nossa vida era de competição diária. Ninguém mais conversa, a gente compete. Quem sabe mais, quem faz melhor, quem tem razão. Não, mas você não é assim. Ah, mas você também não é. Nesse momento, se nós queremos alcançar a serenidade, nós não podemos mais fazer isso. Nós temos que silenciar, temos que pensar que a verdade e a dor de cada um para si mesmo é muito importante, como é para nós também, e tentar manter o nosso equilíbrio em função do equilíbrio do outro. Só dessa forma, penso eu, né, porque eu não vim aqui dar receita de nada, essa foi uma reflexão minha, que nós poderemos tentar passar da melhor maneira possível diante desses acontecimentos, que está nos trazendo tantas dores, tantas aflições, tanta ansiedade, tanta angústia, tanto sofrimento. Uns para uns mais, para outros menos. Às vezes sofremos pelas dores dos outros, os outros sofrem pelas nossas dores. Estamos muito juntos neste momento. Mas o lugar onde nós precisamos, neste momento, dar toda a nossa atenção é dentro do nosso lar, com os nossos amores. Tentar acertar as nossas diferenças, porque nós sabemos que uma família se constitui de pessoas que precisam estar uma com as outras, mas que nem sempre é tão fácil. E Deus está nos dando essa oportunidade. Ele parou tudo e disse: agora vamos olhar um para o outro e vamos tentar acertar os nossos pontinhos, bater as nossas pedrinhas, lapidar os nossos diamantes. E nós precisamos aproveitar essa oportunidade da forma mais serena possível. Não se oprimindo, não se reprimindo, não se chicoteando, não se culpando, mas tentando entender o que a gente quer da nossa vida daqui para frente. Porque com certeza nós nunca mais seremos os mesmos. Nunca mais. Está na hora da gente colocar a nossa máscara, aqueles que precisam ir à rua com muita necessidade, mas está na hora de tirarmos as nossas máscaras daquilo que tentamos mostrar sempre para fora, o que somos, ou o que queremos ser, ou que somos melhores que os outros. Está mais do que provado que não somos melhores que ninguém. Então que a gente possa pensar e repensar nessa convivência, transformar esse nosso medo em amor, amor pelos nossos familiares, amor pelos nossos amigos, amor por aqueles que estão em situações bem piores que a nossa. Outro dia uma amiga estava falando para mim que ela gostaria tanto de poder ir à rua distribuir alimentos, mas que ela não pode porque ela já tem uma mãe que é muito senhorinha e ela também é muito senhora, mas que ela queria fazer isso porque tem pessoas fazendo isso.
Que bom que tem pessoas fazendo isso. Que bom que tem pessoas fazendo vários trabalhos de caridade. Mas se nós estamos numa situação de precisarmos estarmos dentro das nossas casas e não temos a oportunidade ou não estamos preparados para irmos fazer esses trabalhos, que nós possamos fazer um trabalho que é muito maior e muito importante. Conviver para amar e para servir. Porque viver é muito fácil, mas conviver é muito difícil. E nesse momento a gente precisa cuidar de nós para que a gente tenha um mínimo de equilíbrio, e o nosso mínimo de equilíbrio vai refletir no nosso próximo, que está convivendo com a gente dentro de casa. Então a gente precisa ver determinadas situações e fingir que não está vendo. Respirar fundo e tentar entender. Agradecer a Deus a oportunidade da gente poder olhar com mais cuidado para aquele que convive com a gente. Da gente poder olhar com humildade e dizer, se eu sinto, ele também sente. Se eu erro, ele também erra. Se eu estou irritada, ele também está. Se eu sinto tristeza, ele também sente tristeza. Se ele se desequilibra, eu também me desequilibro. Mas que seja eu, neste momento de desequilíbrio, que saiba calar, que saiba silenciar. Ah, mas eu preciso me defender. Que a gente tenha a coragem, o amor de não se defender. A vida mostra, a vida ensina. A vida é um aprendizado todo o tempo. E nós estamos tendo essa oportunidade maravilhosa. Ah, mas poxa, maravilhosa, sim. Maravilhosa, sim. Se a gente pensar que nós poderíamos estar passando por momentos mais complicados, se a gente pensar que nós poderíamos estar numa guerra, né? A gente está tendo a oportunidade de sermos pessoas melhores, mesmo diante de tanta dor, diante de tanto sofrimento. Mas a gente precisava parar para se ver, para se olhar, para se conhecer. Talvez aquele filho com quem você convive há tanto tempo, você nunca tenha tido tempo de perceber algumas coisas que hoje você percebe. E vice-versa. Ah, mas foi porque eu não quis? Não. O dia a dia fez isso. A gente corre para lá e para cá. Então está no momento da gente aproveitar, trabalhar as nossas emoções, trabalhar o nosso desapego, parar com a competição, ouvir, saber silenciar, saber concordar, mesmo que não seja muito aquilo que você quer. Mas no momento você percebe que a pessoa está completamente fora da lógica, do seu raciocínio lógico. Então a gente espera passar, silencia, porque assim como nós, depois que passa aquela tempestade, a gente consegue pensar melhor, né? Quando a gente recebe alguma notícia, o primeiro momento a gente fica muito aflito e depois a gente consegue ir digerindo. Que nós possamos fazer do nosso dia a dia esse momento de reflexão constante, de parar para ouvir nos mínimos detalhes, de pensar naquilo que a gente ouviu, de raciocinar, de refletir e depois voltar no assunto, ou não voltar, para que a gente então possa alcançar essa serenidade de que Joana fala e que é tão necessário nesse momento, porque não vai mudar, não vai mudar. Se a gente discutir, se a gente falar, se a gente brigar,
se a gente esbravejar, não vai ser dessa forma que o cenário vai mudar. Mas vai ser com o nosso equilíbrio, com as nossas boas vibrações, com a nossa compreensão, que quando tudo isso passar, nós vamos ter uma convivência muito melhor com os nossos familiares, com os nossos amigos, no nosso ambiente de trabalho, porque os nossos valores serão outros. Nós estaremos dando muito mais importância ao ser do que ao ter, que era como a gente estava vivendo ultimamente. A gente precisava ter e ter e ter. E agora a gente vê que a gente precisa ser. Ser, sabendo o que somos, sabendo onde queremos chegar, nos sentindo livres para olhar sem medo de ser feliz, sem medo de dizer eu te amo, e buscando a serenidade, a paz que tanto sonhamos durante todo esse tempo. Porque sem isso, nós não vamos conseguir. Não estávamos conseguindo ir mais muito longe. Talvez agora a gente consiga se dar conta disso. E era isso que eu queria conversar com vocês hoje, que com certeza antes de dividir com vocês essas reflexões, eu tenho pensado muito nisso. Eu tenho olhado de forma diferente para as pessoas com quem eu convivo e tentado enxergar além daquilo que se vê. Mas antes de tudo, de olhar para mim e perceber onde eu posso melhorar. Em que momento eu preciso saber que os direitos são iguais, que o respeito precisa ser mútuo e que o meu medo não pode nunca ser maior do que o amor que eu sinto pelo outro. Então, que a gente possa tentar refletir um pouco sobre essa questão do medo e do amor. Estamos com medo? Estamos sim. Mas que o nosso amor seja maior, muito maior que esse medo. Que a nossa fé, que a nossa esperança, que a nossa certeza no controle de Deus sobre tudo, que a nossa certeza de que nós não temos controle de nada, mas que nós precisamos continuar planejando, porque planejar faz bem, ter esperança faz bem, mas que nós saibamos, acima de tudo, que Deus estará sempre conosco, estará sempre do nosso lado, nos amparando e nos fortalecendo. Mas a gente precisa abrir a porta. Me faz lembrar aquela imagem que a gente usava no jornalzinho do Esperança em Cristo, Jesus batendo na porta. Mas é a gente quem abre por dentro. E que a gente possa abrir essa porta para Ele e ter a certeza que somos capazes de fazer diferente com a gente e com aquele que a gente mais ama. Para encerrar, eu trouxe uma outra mensagem de Joana, do livro Filhos de Deus. Eu vou ler essa mensagem e depois eu vou fazer uma prece. E então, dessa forma, eu me despeço de vocês e agradeço pela oportunidade. O título da página é Deus Sempre. Por mais terrível que se te apresente a situação, segue adiante sem desfalecimento. O desânimo é inimigo sutil que inutiliza os mais belos empreendimentos da vida. Se os amigos te abandonaram ante os insucessos econômicos ou afetivos que te chegaram, se os parentes e os afetos resolveram afastar-se por motivos que desconhece, se tudo te empurra ao limite estreito da solidão, recompõe-te intimamente e espera. É provável que te sinta a sós e que aparentemente estejas sem companhia. Isso, porém, não é uma realidade espiritual, mas o reflexo do momentâneo do estado de alma que te assalta.
Nunca estás sozinho, fazendo parte integrante da criação. Ela está em ti, quanto nela te encontras. No lugar onde estejas, Deus está contigo, no lar, no trabalho, no esparecimento, no repouso, na doença, na saúde. Nele aurindo consolo e forças para prosseguires nos mistérios a que te vinculas. Somente te sentirás a sós se deixares de preservar o vínculo consciente com o seu amor. Mesmo assim, ele permanecerá contigo. Estás unido a toda a humanidade. Vão-se umas pessoas, outras chegam. Não te amargures com os que partem. Não te entusiasmes com os que chegam. As criaturas passam como veículos vivos. Têm um destino e não podes deter. Compreendendo este impositivo, faze-te amigo e irmão de quem te encontres no caminho, não o retendo ao teu lado, nem te fixando nele, ajudando-o e segue. Só Deus, porém, é sempre constante companheiro. Por isso, nunca te permitas sentir solidão. Deus, nosso Pai, amigo Mestre Jesus, irmão querido de todas as horas, como te agradecemos, Senhor. Te agradecemos pela oportunidade da vida, te agradecemos pelas possibilidades de refletir sobre os seus ensinamentos, te agradecemos por esta doutrina que tanto nos consola e nos ampara, te agradecemos pelos amigos, pelos familiares, pelo ar que respiramos, Senhor. Te agradecemos por cada dia de nossas vidas. E te pedimos, Senhor, por acréscimo de misericórdia. Fortalece-nos, Pai. Dai-nos fé e esperança. Retira de nós, Senhor, todo este medo e toda essa insegurança. E nos dê condição, Senhor, de cada vez mais trabalharmos o amor dentro de nós. Senhor Jesus, que neste momento Tu possas estar presente em todos os lares. Tu possas estar envolvendo a toda a humanidade, a todos os nossos companheiros, trazendo a esperança, a fé, o consolo, Senhor. Tu possas estar amparando a todos aqueles que partiram de maneira tão repentina, Senhor, e mesmo aqueles que foram preparados, que eles possam estar sendo amparados por Ti e por toda essa pleide de espíritos que tanto nos fortalece e que tanto nos protege. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Envolve e protege a todos nós, a toda a humanidade. E que a cada dia, Senhor, nós possamos estar sentindo a Sua presença, o Seu amor, o Seu amparo, mais próximo de cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus.